Sem mais delongas, eu quero hoje falar aqui sobre o melhor assunto que nós poderíamos falar dentro da igreja. O assunto mais profundo, aquele que nós mais deveríamos estudar. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Falar sobre Jesus, estudar sobre Jesus, aprofundarmos no conhecimento, conhecermos e prosseguirmos em conhecer, deveria ser o maior alvo do cristão. E quanto mais nós conhecemos, mais nós nos parecemos com Ele. Esse é o propósito de estarmos aqui. O louvor, desde o início, desde a primeira música, não foi combinado, né? Eu não pedi para que o Bruno colocasse músicas que literalmente falassem acerca de Jesus, mas todas as músicas estão literalmente declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Então, eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. O que eu tenho para falar hoje é muito breve. 10h30, 10h40 a gente está indo embora já. Eu quero muito que vamos ler aqui, está na versão NVT. Vamos ler todo mundo junto? Eu gosto muito de ler todo mundo junto para que a gente entenda as mesmas palavras. Então, Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio até ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Quem lê até aqui, acha que os discípulos insistiram para que ele realizasse um milagre logo, né? Realiza, Jesus. Mas não, vamos terminar de ler a história. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você intercedeu pela vida de alguém? Qual foi a última vez que alguém pediu para que você orasse e você de fato orou por aquela pessoa? Ou talvez a última vez que você nem tinha sido solicitado uma oração e você, percebendo uma necessidade, você intercedeu por alguém. Você orou pela vida de alguém. O que essa mulher fez aqui diante de Jesus foi exatamente, literalmente, uma oração. Ela intercedeu, foi uma oração intercessória pela vida de sua filha. A única diferença entre o que ela fez e o que nós fazemos hoje foi que ela estava diante de Jesus. Ela orou ali, o adorou diante dele. Nós oramos e adoramos, ou pelo menos como cristãos, deveríamos orar e adorar em espírito e em verdade. É o mesmo Cristo, o mesmo Jesus que estava ali diante daquela mulher, pronto para conhecer o coração dela. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, e é o mesmo Jesus capaz de realizar todos estes milagres que Ele fez.
Ele ressuscitou morto no quarto dia. Ele multiplicou pães e peixes por 2 vezes. Isso que a gente sabe, está escrito. Ele fez inúmeros outros milagres. Ele fez os milagres messiânicos. Ali em Isaías vai falar sobre os 3 milagres messiânicos. Aqueles que só o Messias podia fazer, ele foi lá e fez. E ele está aqui neste momento entre nós. Porém, assim como ele está aqui e pode realizar estes milagres, ele faz como o que eu acredito que ele fez com ela conosco. Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer conhecer a nossa intenção. O diálogo que ele travou ali com esta mulher foi incrível. Testou esta mulher por vezes, inúmeras vezes ele testou. Ele não respondeu, quando respondeu o que ninguém queria ouvir. E com isso ele foi testando, ele colocou obstáculos na frente. E essa mulher foi superando, ela precisou arrancar forças. Ela foi superando todos os obstáculos. E nesses obstáculos que ela foi superando, nós podemos aprender alguns princípios por trás da oração desta mulher. Princípios. Note que eu não falei o passo a passo da oração respondida. Note que eu não falei as regras de como se ter uma oração respondida. Por mais maluco que isso possa parecer, existia até um pastor na internet alguns dias atrás vendendo um curso como ter uma oração respondida em tantos passos. Nós não podemos ensinar isso, porque é Ele quem faz, na hora que Ele faz, com quem Ele faz, do jeito que Ele faz. O que Ele queria saber dessa mulher aqui era o seguinte: se Ele não fizesse o milagre, ela continuaria o adorando e chamando Ele de filho de Davi? Ela foi atrás dele simplesmente pelo milagre, ou ela foi por quem Ele é? Você está aqui hoje pelo milagre, pelo que você ouviu que Cristo pode fazer, ou você está aqui por quem Ele é, para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo? A maneira com que eu gosto de andar com o texto, de maneira cronológica, nós vamos andar expositivamente, versículo por versículo, e vamos extrair esses obstáculos que ela enfrentou, esses princípios por trás do que ela enfrentou, e nós vamos sair daqui hoje sabendo o que eu preciso ter em mente para que, mesmo que minha oração não seja respondida, eu saiba que eu estou adorando. Eu não pare de adorar pelo não. Quando a gente inicia, já no versículo 21, já começa a acontecer algo muito incrível. Logo no versículo 21, eu vou ter que deixar a Bíblia ali. Deixa eu abrir direitinho para que eu possa ir caminhando com vocês. Vocês vão acompanhando ali e eu vou acompanhando aqui. NVT. Na verdade, eu vou olhar ali porque aqui está travado. Na hora que a gente mais precisa de tecnologia, ela não nos ajuda. Desde o versículo 21, nós vamos extraindo princípios. Vamos extraindo e olhando como essa mulher fez. Uma das primeiras palavras que é dito no versículo já no 22, então Jesus deixou, caminha, esse aí é o 21, mas tem outra parte do 21 ainda. Isso. Uma mulher cananeia. Eu não sei se você sabe, mas os cananeus, eles possuíam um problema histórico com os judeus. Eles possuíam um problema milenar. Eles possuíam uma rixa histórica. E o fato é que esta mulher, ela não se poupou de tomar os passos que a levariam até Cristo, baseada nesses problemas que ela tinha, ou que a cultura dela tinha gerado com os judeus. Tudo começa em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, quando o filho mais novo de Noé, Cã, olha para a nudez de seu pai de maneira pejorativa.
Existem vários debates teológicos acerca do que é esse olhar para a nudez do pai, mas nós não vamos entrar aqui. O fato é que quando Noé toma conhecimento disso, ele amaldiçoa toda a descendência de Cã. A partir de então, começa-se essa briga, esse problema histórico. 2.300 anos depois, Jesus vai parar na região de Tiro e Sidom, na região da mulher cananeia. Ele não estava em Cafarnaum, ele não estava na Galileia, ele não estava na sua base do quartel-general ali, onde ele mais ficava, onde ele mais realizava milagres. Ele foi para um outro lugar, ele foi para a região desta mulher. E eu fico imaginando o problema que essa mulher teve que enfrentar dentro da sua própria cabeça, imaginando o seguinte: está chegando um judeu aí. Eu já fui pesquisar. Esse judeu, ele é filho de Davi, ele é o Messias, ele é Senhor, ele pode fazer o milagre que eu preciso. Ele é o único que pode realizar o que eu preciso. A minha filha está horrivelmente endemoniada, mas a minha vizinha, meu Deus do céu, ela é cananeia também. E o fato é que se eu for e alguém me pegar no meio da rua, gritando para ele: Senhor, filho de Davi, o que eles vão pensar de mim? O que vai estar na cabeça dessas pessoas vendo eu chamar um judeu? O judeu chama a gente de cachorro. Não é só Jesus que vai chamar ela de cachorra ali no texto, fazer uma alusão, uma analogia. Os judeus faziam isso com os cananeus. E eu vejo que muitas pessoas deixam de tomar as decisões que vão levá-las até Jesus por medo da opinião dos outros. O primeiro obstáculo que esta mulher precisou enfrentar, e é de onde nós extraímos o primeiro princípio aqui, é não deixar de tomar a decisão que vai nos levar até Cristo por medo da opinião dos outros. Muitas pessoas já passaram por esses bancos e deixaram de conhecer a Cristo por medo da opinião do vizinho, da vizinha, do pai, do tio, da irmã. Muitas pessoas estão aqui hoje e deixaram de se relacionar com Cristo por medo, ou por talvez estar em um ambiente onde ninguém se relaciona com Cristo. Então eu vou deixar, deixa para lá, não preciso de Cristo. O segundo ponto que a gente aprende com ela já está no versículo 22. Coloca para mim, por favor. Senhor, filho de Davi. Nesta época, toda essa região dos cananeus, dos judeus e mais inúmeras regiões eram dominadas por Roma. Roma era o que os Estados Unidos é para o mundo hoje. E existia uma lei vigente para todas essas pessoas que falava o seguinte: ninguém pode atribuir a outra pessoa no meio da rua, gritar no meio da rua que determinada pessoa é senhor da sua vida ou é uma autoridade sobre a sua vida, a não ser que esteja se referindo ao imperador romano César. Se 3 pessoas vistem essa mulher gritando para Jesus, como o texto nos descreve, Senhor, filho de Davi, se essas 3 pessoas resolvessem falar, olha, essa aqui está cometendo insubmissão ao Império Romano, essa mulher poderia ser morta. E o que mais me chama a atenção aqui é justamente que o meio pelo qual ela morreria era exatamente a morte de cruz. E eu fico imaginando Jesus olhando para esta mulher, já sabendo o que o aguardava, vendo ela se submeter à cruz, em busca de salvar a sua filha, em busca de tirar o que atormentava a sua filha. O texto não diz, tá? O texto não diz, mas eu creio que a mentalidade de Jesus em relação a ela começou a mudar neste momento, quando ele percebe que ela estava entregando sua vida para conseguir que a sua filha fosse curada.
E a segunda coisa que eu aprendo com esta mulher é que se eu quero a transformação da minha casa, se eu quero a restauração da minha família, se eu quero a cura, se eu quero a transformação, a remissão dos meus pecados, eu preciso me submeter à cruz de Jesus. Eu preciso me submeter a Cristo. Assim como ela colocou a sua vida em risco, sem a submissão à cruz de Cristo, eu nada consigo. Eu nada consigo. E o texto caminha. Nós ainda estamos no versículo 22 e no versículo 23. Ela começa então a ter que lidar com algumas coisas relacionadas a Jesus. A primeira coisa que ela precisa lidar é com o silêncio de Jesus. E o silêncio de Jesus, ele nos ensina muita coisa. O silêncio de Jesus, ele me ensina que Ele é soberano. O silêncio de Jesus me ensina que o meu desespero não desespera a Deus. O silêncio de Jesus me ensina que a minha crise não coloca os céus em crise. A crise, a dor, o caos são comuns na vida de todas as pessoas, do rico ao pobre. Mas é justamente na dor que eu vou me revelar um murmurador ou um adorador. Há quem diga que não existe vida sem dor, mas também não existe dor que dure a vida toda. E o Salmo 30, a partir do versículo 5, vai dizer algo sensacional. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o que eu acho incrível é que a certeza do versículo, ela está justamente na alegria, na restauração, na transformação. O problema é que algumas pessoas invertem a lógica do versículo e colocam a certeza no choro e o talvez, a condicional, na alegria. Quem faz isso não sabe com Deus que está lidando. Seu choro não vai durar mais do que uma noite, mas o tempo de Deus não é sempre cronológico, não é? Deus não está no Cronos, Ele está no Kairos. Aprenda a entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. O silêncio de Jesus, ele me ensina que o silêncio também é resposta. O silêncio de Jesus me ensina que a minha oração não é a alavanca que move a mão de Deus. Existe uma frase no meio neopentecostal que diz que, olha, a sua oração é a alavanca que move a mão de Deus. Não é verdade. Não é verdade por no mínimo 2 pontos. Sabe por quê? Porque ela pressupõe que Deus está lá paradão no trono dele, descansando, como se ele cansasse. E aí o Zezinho, o Joãozinho começam a orar por uma causa e de repente Deus levanta sua mão e começa a agir de acordo com o Zezinho que ele mandou, de acordo com a vontade do Zezinho. Então essa afirmação é mentirosa porque ela pressupõe que Deus está parado, e em segundo lugar porque ela pressupõe que eu manipulo Deus a agir de acordo com o que eu quero, quando na verdade não é assim. O silêncio de Jesus me mostra que não é no meu horário, no meu tempo. Me mostra que é no tempo dele, da maneira dele, como ele quer. Esse é o terceiro grande ponto. Na maioria das vezes eu preciso lidar com o silêncio de Jesus. Eu preciso lidar com a soberania de Deus. A maioria das pessoas já teria desistido aqui. Teria parado de dialogar com Cristo neste momento. Ou talvez no primeiro ponto, no primeiro obstáculo. Lá quando pensou, mas o que a minha irmã vai pensar de mim? Outras pessoas desistiriam quando Jesus ficasse calado. Ela precisou ainda lidar, ainda no versículo 23, com a religiosidade dos apóstolos. Eu explico. Naquela época era muito comum que os rabinos, Jesus era um rabino, tanto que começa o ministério com 30 anos, ele vai ao templo
aos 12 anos, cumprindo uma série de requisitos que a própria lei falava que o Messias precisava cumprir. E todo rabino tinha os seus talmidins. E era muito comum, não sei se você já visualizou em algum filme ou em algum lugar, o rabino, o líder, iria bem na frente. Os seus talmidins, formavam uma meia-lua justamente atrás do rabino, e a multidão ficava ao redor. E naquela época, as mulheres não eram aceitas de maneira nenhuma a integrar, elas não eram aceitas para ser integrantes dos grupos dos rabinos. Era proibido, não podia. E aí os discípulos começam a ficar agoniados. Eles começam a, meu Deus, o que fulano vai pensar? Jesus já é muito fora do que a religião quer que ele seja. Agora, aceitando mulher, o que o povo vai pensar da gente? O que ela não fez lá atrás, eles estão fazendo agora. Preocupados com o que vão pensar. E aí eles falam, Jesus, tira ela daqui. Ela vem gritando. E é muito interessante o detalhe que a Bíblia nos dá. Ela vem gritando logo atrás de nós. Atrás ficavam os talmidins. Ela não podia furar aquele cerco. Ela não podia furar aquela barreira. As pessoas iriam achar que ela era um dos 12. E é então que ela precisa lidar com a religiosidade dos apóstolos. Eles não tinham lido Paulo ainda, né? Paulo não tinha nem escrito que em Cristo não existe homem nem mulher, grego nem judeu, escravo nem liberto. E até hoje nós precisamos lidar com esse tipo de gente no meio das nossas igrejas. Se não se veste como eu me visto, não entra no meu grupo. Se não faz do jeito que eu falo, não entra aqui. Se não é meu amigo, se não está na minha rodinha, não faz parte da nossa igreja. Até hoje nós convivemos com religiosos que acham que são mais santos do que os outros, porque estão aqui no domingo à noite, porque dão o seu dízimo, acham que é o dízimo que vai santificar, que vai purificar. Se os muçulmanos têm os xiitas, os evangélicos têm os xaatos, são os religiosos do nosso tempo, que acham que podem engaiolar Jesus, engaiolar o que ele faz. Os discípulos não insistiram com Jesus para que ele curasse ela, insistiram para que ele mandasse ela embora. Logo os discípulos que já tinham visto Jesus multiplicar pães, fazer sinais e maravilhas, logo os discípulos que conheciam o poder de Cristo, sabiam que para ele expulsar um demônio era como fazer um estalar de dedos. Quinto e último ponto, o quarto, é que ela precisou lidar com a religiosidade dos apóstolos. E o quinto, ela precisa lidar com as respostas de Jesus. Inicialmente ela precisou lidar com o silêncio. Depois, agora, ela precisa lidar com as respostas. E se o silêncio machucou, as respostas vão machucar ainda mais. No versículo 24, Jesus vai responder o seguinte: olha, eu não fui enviado aos judeus. Na verdade, eu não fui enviado ao seu povo, fui enviado apenas ao povo judeu. O grande problema dessa fala dele é que ele não está na região dos judeus, ele está na região dos cananeus. O que ela pensa é que, tá bom, você não foi enviado para o meu povo, mas enquanto você estiver aqui, eu vou insistir. Enquanto você estiver aqui, eu vou clamar. Enquanto você estiver aqui, eu vou mudar o meu jeito de adorar. Mas eu não saio daqui sem o que eu preciso. E no versículo 25 acontece algo fenomenal. A Bíblia vai dizer que ela se aproxima, se ajoelha e implora novamente. A mulher chega gritando, causando alvoroço, causando problema para os discípulos. Tanto que os discípulos não são nem preocupados em resolver o problema dela, querem resolver o problema que ela causou para eles. E agora no versículo 25 ela muda, ela percebe que com aquele jeito, gritando, causando alvoroço, ela não vai conseguir nada.
ela se ajoelha. Quantos de nós temos a cerviz dura? Quantos de nós não nos curvamos? Quantos de nós achamos que nós manipulamos o poder de Deus? Quantos de nós ouvimos o silêncio de Jesus e vamos embora? E no versículo 26, acontece algo incrível. Acontece algo sem precedentes. Na verdade, no 26 e no 27. Quero que vocês abram comigo em Juízes, capítulo 1. Para a gente recapitular aqui enquanto vocês abrem. No versículo 26, Jesus vai falar para ela que ele não pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E então ela dá uma resposta que é a seguinte: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. E eu falei no início acerca de um conflito histórico. Nós vamos ver mais uma página do conflito histórico entre os dois povos, judeus e cananeus. Leia comigo a partir do versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designados como herança. Eles foram lutar contra os cananeus. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade, encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. O diálogo dessa mulher vai afunilando com Jesus. Jesus então aplica a última prova que ele tinha para esta mulher. Eu não posso tirar o pão dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. Ela faz uma menção histórica. Ela fala: olha, eu aceito comer das migalhas que caem da sua mesa. O que para Adoni-Bezeque foi humilhação, por conta do orgulho plantado no seu coração, para ela vai ser a restauração que ela veio buscar. Para ela vai ser a cura da sua filha. Para ela vai ser a solução dos seus problemas, justamente porque para ela não é humilhação comer da migalha que cai da mesa do seu dono. Para ela não é um problema se render aos pés de Jesus. Até mesmo porque, se você pegar qualquer migalha e levar em qualquer laboratório, você vai ver que é feito da mesma açúcar, dos mesmos ingredientes, da mesma água. Tudo que tem no pão, tem na migalha. E ela sabe que o pão da vida, aquele que ela está diante dele, é responsável e pode alimentar o mundo inteiro, mesmo que seja com migalhas. Mesmo que com migalhas, o pão da vida que está diante dela, naquele momento, é capaz de alimentar e salvar e nutrir o mundo todo. O que para Adoni-Bezeque foi um grande problema, ele morreu por conta disso. Para ela consegue arrancar de Jesus a seguinte resposta: mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus: seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Totalmente curada. E o que a gente aprende aqui é justamente
que não é eu quem faço, não sou eu quem manipulo, mas é Deus que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, que não importa quem eu sou, mas o que Ele faz daquilo que eu sou, não importa se eu sou cananeu, brasileiro, americano, da China, de qualquer lugar, o que importa é o que Jesus faz daquilo que eu sou. O que importa é que Jesus Cristo está aqui para mim neste momento. O que importa é que Cristo Jesus morreu para nos salvar, limpar os nossos pecados. E está diante de nós, e nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Nós temos a grande chance de conhecê-lo e tomar a decisão que nos leva até Ele dia após dia, não importando com a opinião alheia. Por quem você tem orado? Qual foi a última vez que você orou por alguém da sua família? Qual foi a última vez que você não desistiu? Não importasse o que pudesse acontecer na sua vida, não importasse o obstáculo que viesse. O que você sabia era que Cristo está na sua frente e só Ele pode trazer a transformação. Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você, literalmente, se aproximou de Cristo? Sabendo quem Ele é, não se importando se Ele vai fazer ou não, mas continuando, pedindo, intercedendo, orando pela sua família. Na noite de hoje eu quero que a gente finalize. E eu queria que a oração que nós vamos fazer agora, você fosse a última pessoa que você intercedesse. Eu queria que hoje você saísse daqui sabendo que é um papel seu como cristão orar pelas pessoas que passaram por aqui e se desviaram, pelas pessoas que nem sequer vieram para cá ouvir a palavra que Deus tinha para elas. É seu dever como cristão orar pela sua família, não desistir de interceder pela sua família. Não importa o que aconteça, não importa o quão grande o obstáculo é seu dever como cristão não desistir de interceder, de orar pela sua família. Levante-se no seu lugar, feche os seus olhos, ore comigo, ore por alguém. Eu não sei se você quer ficar de joelhos como essa mulher ficou, eu não sei se você quer levantar as mãos, eu não sei se você quer chorar na presença de Deus aqui hoje, mas adore o Senhor em espírito de liberdade. Não tenha medo da opinião de outras pessoas, o que outra pessoa vai achar se você orar alto, se você glorificar o nome do Senhor. Ore por alguém da sua família, ore por um amigo, ore para que as pessoas conheçam a Cristo, ore para que as pessoas entendam a magnitude do que é andar com Cristo, assumir o chamado e não desistir ante a primeira objeção, ante ao primeiro problema, ante ao primeiro obstáculo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor alcance nesse momento os corações machucados, os corações que não mais querem ouvir a tua palavra, os corações que se desgarraram por algum motivo. Eu te peço, Senhor, que neste momento toque nesses corações, que neste momento venha limpando, restaurando, mudando, transformando corações. Eu te peço, Pai, que incomode corações nessa noite. Eu te peço que incomode pessoas, para que ante ao chamado, ante ao Evangelho, elas não retrocedam, elas não desistam, e elas entendam que o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que estava lá há 2000 anos atrás, sendo capaz de realizar tudo e todos, sendo capaz de realizar maravilhas, está aqui nessa noite, e Ele pode. Se tão somente eu clamar, se tão somente eu implorar, eu gritar, o Senhor pode alcançar a minha família, o Senhor pode trazer de volta aquela pessoa que não mais quer nada contigo.
os corações das pessoas que estão aqui não mais sejam os mesmos de quando elas entraram. Que os corações das pessoas que estão aqui tenham a convicção de que estão aqui não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Nós te agradecemos, Pai.